É tecnologia? Radioterapia? Tecnologia avançadíssima. Só que aconteceu, o enfermeiro que estava aplicando, né, a radioterapia não estava treinado adequadamente, né? E os procedimentos de segurança, imagine só, um equipamento desse aí deve ter um sem número de procedimentos de segurança. Não foram aplicados, né, de acordo com a sequência, etc, etc, etc. O que aconteceu? Os caras tomaram overdose de radioterapia. Quer dizer, agravou a doença. 77 casos. Tem tecnologia? O aparelho está lá. Isso aí provavelmente deve ser comandado através de raio laser, essas coisas todas, tá certo? Faltou o quê? Faltou gestão. Gestão o que é? Treinamento do funcionário, monitoramento para ver se os controles, os procedimentos de segurança estavam efetivamente sendo aplicados, tá certo? Então, nós temos hoje tecnologia, ferramentas suficientes para acabar com os problemas de saúde do país inteiro. Falta o quê? Falta gestão, né? Esses secretários de saúde, eu já dei curso de gestão para vários secretários de saúde no país. Nenhum deles tinha ouvido falar, já ocupando o cargo, nenhum deles tinha ouvido falar em gestão. Tá? Então, por exemplo, um caso que eu presenciei foi o camarada era o chefe do departamento de gestão de saúde para o interior do estado. Tinha para o capital e para o interior. Onde você aprendeu gestão? Não aprendi. Por que você aceitou o cargo? Porque dá mais status, porque eu mereço, porque eu sou competente, tá certo? E agora o que você vai fazer de gestão? Não sabe nem responder. Por quê? Porque não conhece gestão. O que é gestão? Está claro isso? Então, faculdade não ensina, empresas, organizações dificilmente dão essa oportunidade que vocês estão tendo, tá certo? MBAs também não ensinam. Tem o gerente jabuti como causa, né? E a outra causa é o famoso método nade ou se afogue. Já ouviram falar nesse método? Não? Você entra, né, ou você é convidado a ser gerente, você aceita, e o cara senta lá e diz assim, agora, né, nade ou se afogue. Né? O que vai acontecer? Afogamento na mosca. Né? Por quê? O cara não sabe nadar, né? Não sabe nadar em gestão. Está claro isso? Está dando para entender, não? Tá. Então, olha só, para que serve gestão? Para que serve? Pode falar. Então, existe MBA em gestão? Eu falo que MBA não aprende, mas é mesmo em gestão? Não. Porque eles ensinam, os MBAs ensinam funções de negócio. Você vai no MBA, gestão hospitalar. Aí você vai aprender marketing, recursos humanos, custos, contabilidade. São funções de negócio, não é gestão. Aí então você fala assim, então fala logo, o que é essa gestão? Gestão envolve somente quatro grandes funções. Planejamento, organização, direção e controle. Se você souber o que tem, o conteúdo, o que tem dentro de planejamento, organização, direção e controle, você vai fazer gestão. Ou seja, eu costumo dizer que gestão é muito fácil, é conceitual. E os conceitos de gestão são simples. Quer dizer, para você aprender gestão, você não precisa fazer cálculo integral, cálculo de derivadas, conhecer o genoma do gato, não precisa. Mas precisa conhecer o genoma do gato? Não precisa. São conceitos que qualquer criança entende. Planejamento, organização, direção e controle. Mas as pessoas não têm esse referencial. Aí você paga um MBA, vai aprender custos, contabilidade, marketing, logística, mas você não está aprendendo gestão, você está aprendendo funções de negócio. Está dando para entender agora a diferenciação? Então, gestão é muito fácil. Por quê? Porque é conceitual. E os conceitos são o quê? Simples. Né? Agora, a gestão é muito difícil. Né? Não sabe o que horas são? Fácil, é difícil. Cara. Não deu 8, o cara bebe. Ele acabou de falar que era fácil, agora está falando que é difícil. Ao mesmo tempo. Não fala coisa com coisa, está gagá. Quantos anos ele tem? Gestão é fácil?
Aí não Você pode falar. Isso. É e não é. É fácil, mas também não é. Fala. Como é o seu nome? Tatiana. Tatiana. Pode falar, Tatiana. Eu não acho que seja fácil. Porque além de você, assim, por mais que você tenha, por exemplo, um planejamento, na hora que você vai organizar uma coisa, primeiro que você depende de outras pessoas. Opa! E aí tá o maior problema. Ela está Você não trabalha iluminada. por Chegou cima. atrasada, mas está cheia de luz. Tá ligada. Ela deixou o neném na escolinha. Tinha que deixar, meu filho. Ah, é? Ah, quantos anos ele tem? 8. 8. A idade do meu neto. dos Sou teus trisavô, netos, né? né? Tenho 3 Trisavô. Trisavô. Cara, com o pé na cova. Olha só, Tatiana, né? Gestão é muito fácil, é conceitual. E gestão é encrenca. Por quê? Porque na essência você tem que lidar com... Na essência, para fazer gestão, Edson, você tem que lidar com pessoas. Pessoas são sinônimo de encrenca, hein? Com tudo maiúsculo, ou não. Agora, imagine você assumindo um departamento lá no seu hospital, onde você tem 10 subordinados diretos. Aí tem corintiano, palmeirense. Cada um deles, tá? É uma pessoa totalmente diferente das demais. Tem formações diferentes, gostos diferentes, necessidades diferentes, objetivos diferentes. Não é? Se a gente fizer esse teste aqui dentro, não bate nada com nada. Necessidades diferentes, objetivos diferentes, gostos, valores, formações, educação, tudo diferente. E aí você quer padronizar, né? Não dá para padronizar. As pessoas têm que ser o quê? Caso a caso. E isso é gestão, e isso eles não ensinam em MBA. Tá certo? Tá claro isso? Então, gestão é muito fácil, mas por outro lado, gestão é difícil. Por quê? Porque você tem que, na essência, lidar com pessoas. Mas isso, até pouco tempo atrás, era uma coisa simples. Hoje, os caras estão desenvolvendo pesquisas e descobriram o seguinte, que dentro de uma própria empresa, de uma única empresa, você pode ter 4 gerações convivendo ou tentando conviver no mesmo ambiente. Já ouviram falar disso? Tem os veteranos, os baby boomers, geração X, geração Y. Já ouviram falar nem geração Y? Tá? Então, o que é isso? São pessoas que estão trabalhando na mesma organização. Além de serem diferentes por natureza, eles pertencem a grupos que se conflitam. Quem são os veteranos? São aqueles caras que nasceram antes de 1946. Olha só. Mas esses caras ainda estão trabalhando? Muitos. Não? Estão trabalhando, estão na ativa. Já se aposentaram, mas continuam trabalhando. Qual é o perfil desses caras? Gostam de disciplina. Um cara de antes de 1946 está com aproximadamente o quê? Uns 68 anos, 70 anos. Né? Olha o perfil desse cara. Adoram disciplina, respeitam cadeia de comando, né? Querem ter uma relação de vida longa com a empresa. Né? Isso acontecia muito no Japão, que o cara entrava numa empresa e ia até o fim da vida naquela empresa. Hoje já mudou. Né? Nada é permanente, vírgula, exceto a mudança. Ok? Tudo muda. Né? Então aí você tem o veterano. Aí tem o baby boomer. Baby boomer é o cara que nasceu depois de 1946 até 1964. Por exemplo, aqui você tem 2 baby boomers. Eu nasci em 48. Perfil. Também gostam de disciplina, respeitam a hierarquia, mas são ambiciosos. Né? Não são individualistas, mas são altamente competitivos. Diferente do outro. Né? E geração X? De 1965 até 1980. O que esses caras querem? Esses caras não querem nada a ver com disciplina. Né? Eles querem trabalhar menos para poder ficar mais tempo com os filhos. São céticos. Tá, gostam de tecnologia, web. Né? Percebe? Começa a mudar.
E o Y? O Y é a última geração, de 1985 para cá, né? Daqui a pouco já vem a Z, que é o seu filho, meu neto, né? Hein? E aqui eu fiquei uma para trás já. Já ficou. Você já desceu do bonde da outra. Mas não interessa. Eu não. Os pesquisadores estão traçando os perfis. Por quê? Porque se você é um gestor, você não pode dar o mesmo tratamento para um veterano do que a demanda de uma geração Y, você percebe? Quem é a turma da geração Y? É a turma que adora a web, conhecem tecnologia, você vê, nós ficamos aqui, pô, nem me chama, porque eu não sei nem que botão apertar aí. Agora, se você chamar um menino de 8 anos, 10 anos, ele vem aqui e liga tudo, e desliga a hora que você quiser. É a geração da tecnologia, tá certo? O que eles querem? Perspectiva de crescimento dentro da empresa. Né? Eles não querem saber de hierarquia, de disciplina, de hierarquia de comando. Perspectivas de crescimento. Bom trabalho em equipe. Eles querem trabalhar em grupo. Não respeito a horários. Eles gostam de resultados. Não cobram muito horário desses caras que eles não vão dar. Aliás, eles deixam você falando sozinho e mudam de empresa. Vocês estão entendendo o tamanho dessa encrenca na hora que você recebeu um convite para ser gerente? Se você aceita ou não? Quer dizer, uma coisa é, não, eu quero ser médico, vou dedicar minha vida a ensino, pesquisa e atendimento médicos, ponto final. Não quero gerenciar porra nenhuma. E a outra não. Eu vou continuar sendo médico no meu consultório, mas eu quero passar por essa experiência sim. Os médicos são bons gerentes? Fala um médico que vocês conhecem que é um bom gerente. Isso, né? Mas ele é diferente mesmo. Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin. Não, Geraldo é um belo exemplo. Quem mais? Adib Jatene? Dário Birolini? Já ouviram falar em Dário Birolini? Esse cara foi o presidente do Instituto Central aí do HC, o Dário. Uma vez eu fiz um trabalho para ele e ele me disse assim, Wesley, sem chance da HC te pagar. Eu falei, não precisa, eu já estava sendo pago. Não, eles não podiam porque eles não tinham orçamento. Tal. O Dário é gente finíssima, conhece ele. Mas eu sou cirurgião gasto. Né? Quando você precisar, eu falei, pelo amor de Deus, é de madeira isso aqui? Ele falou, não vou precisar. Um ano depois, dando aula em Manaus, senti uma dor aqui. Né? Lá foi a hérnia inguinal, bum, né? Mas eu, né, especialista em medicina, principalmente em gastro, né? Falei, meu Deus, o que está acontecendo? Aí eu falei, olha, eu vou precisar sentar, não estou me sentindo bem. Estava dando aula ao pessoal da Secretaria de Educação do Estado. Vou sentar, eu já estava terminando, né? E aí a gente encerra, tá? Era sexta-feira. Eu só ia voar no sábado, às 3 horas da tarde, dia seguinte. Quando cheguei no hotel, eu olhei, fui tomar banho, olhei e falei, tô morto, deve ter algum monstro aí. Você não tem nenhum referencial para fazer, nenhum diagnóstico de nada. É o NOET, tá certo? Não podia ligar para minha mulher, porque não ia resolver nada e ia ficar apavorado. Aí fiquei com aquilo na cabeça. No avião, peguei, naquela época, os aviões distribuíam uísque, jornal à vontade, né? Eu tomando uísque, eu já estava apavoradíssimo, né? E peguei um jornal que o cara era um especialista e estava falando em hérnia inguinal. Mas eu não sabia que era aquilo. Eu comecei a ler e falei, puxa, interessante. Quando cheguei na segunda-feira, eu fui procurar o Dário. Ele falou, não falou para ir? Eu fui. Ele falou assim, rapaz, tem um buraco aqui que passa tudo. Nós vamos ter que operar depois da manhã. Manda sua mulher te internar. Eu nunca tinha sido operado de nada. Aí você chega no hospital, reza, fala, agora eu vou, mas onde eu vou? Bom, a operação foi tranquila, o cara é especialista e tal. E, mas ele foi presidente do Instituto Central, bom gestor, Adib Jatene, né, Silvano Raia, esses caras da geração Baby Boomer, que ainda estão aí, tá certo? São bons gestores. A Adib, inclusive, tem uma visão de gestão muito grande. Mas ele não abandonou a medicina. Quando ele estava em Brasília, ele pegava fazia cirurgia, acho que a turma tem mania de fazer cirurgia 4, 5 horas da manhã, não é isso?
Depois de uma ou duas, ele já estava com o avião esperando e ia para Brasília, no final da tarde. Tá certo? Agora, um cara desse precisa ter um domínio de uma coisa muito importante. Gestão do quê? Do tempo. Né? Vocês fazem gestão do tempo? Porra nenhuma. Tá certo? Porque se tem gerente que não faz, imagine vocês. Né? E é importante fazer gestão do tempo. Quais são as suas prioridades? O quê? Prioridades. Né? Seu filho é uma prioridade, sem dúvida nenhuma. Quais são as outras? Né? A medicina é outra. Né? Mas você está gerenciando isso como prioridade ou não? Ou vamos que vamos. Né? Percebe? Então a gente está falando de gestão. Tá certo? Por exemplo, um não médico pode gerenciar uma organização médica com bons resultados? Dá um exemplo. Eu? Eles vão conhecer o daqui a semana que vem. Alguma coisa, esse cara está querendo. O empréstimo lá. Ele tem uma qualidade gerencial que é o jogo de cintura. Bom vendedor de ideias. Semana que vem eles vão conhecer o Zé Delia. O Zé Delia. O Zé Delia é um engenheiro e foi superintendente, foi o primeiro superintendente não médico em toda a existência do HC. Toda a existência do HC. Aliás, depois que ele saiu, voltou médico. Ele foi o único não médico. E fez uma boa gestão. Mas engenheiro. Uma das melhores gestões do HC foi o Zé Delia. Zé Delia. Vai vir aqui. Agora, quer ver um não médico que tocou a medicina com muito sucesso? Né? Vocês talvez não lembrem, mas chama-se José Serra. Lembra? Foi ministro da Saúde. Então, veja, para você gerenciar, você não precisa ser especialista no assunto, mas você tem que ser especialista em gestão. Você, Eduardo, né? Você poderia gerenciar uma instituição médica, por exemplo, um hospital, mas que, além dos médicos, você vai ter que gerenciar o cara do almoxarifado, de compras, da contabilidade. Você poderia fazer isso? Por que não? Não tenho conhecimento. Não, mas você adquiriu conhecimento de gestão. Então, sim. Percebe? A diferença é essa. Se você tiver domínio conceitual do assunto gestão, você gerencia qualquer negócio. O que você precisa conhecer que é diferente? A gestão serve para qualquer tipo de organização, não é isso? Por exemplo, padaria é uma organização? Farmácia é uma organização? Uma rede de farmácias? Percebe? Não dá para fugir das organizações. Agora, se você conhece gestão e você conhece o negócio daquela instituição, você gerencia. Qual é o negócio do hospital? Qual é o negócio do hospital? Tem que ver. Entendeu? Para fornecer saúde aos pacientes. Fornecer não. É isso, é por aí. Oferecer. É por aí. Sabe o que está acontecendo? Vocês estão começando a perceber que gestão tem tudo a ver com o processo de pensamento. A gestão exige que você pense antes de responder, que você pense antes de agir. Gestão tem muito a ver com filosofia. Eu pensei que eu estava tendo um troço aqui. Estava pagando tudo. Mas eu estou mais calmo, está cheio de médico aqui, né? Então, pode ser que eu demore para morrer. Mas... Então, olha só. Que vai morrer, vai. Vai. Entendi. Quanto mais médico tem, a chance é maior. Pessoal, tá dando para entender esse assunto aí? Tá ruim, tá bom, a velocidade está muito alta, muito baixa, como é que é? Então, olha só. Esse é o cacoete do professor, né? Professor universitário, ele quer saber se vai. Não vai. É importante, porque se não tiver bom, muda logo, né? Porque começa a dar aula em cursinho, depois o cacoete continua. Continua, não tem jeito. Agora, eu diria para vocês que mais importante é você perceber que a gestão serve para você gerenciar sua vida
vida profissional e a sua vida pessoal. Vocês estão gerenciando a vida profissional? Mês a mês? Tentamos. Por exemplo, uma pergunta que a gente poderia fazer para saber se está gerenciando ou não. O que você quer ser quando crescer? Salsicha? Aonde você quer estar profissionalmente daqui a 5 anos? Já pensou nisso? Ó, o que nós estamos fazendo? Primeira função do processo de gestão. Estamos pensando que é igual a planejar. Planejamento é pensar antes de agir. Difícil o conceito? O conceito que qualquer criança amarra. Né? Agora, precisa ter o conceito. O que você quer ser daqui a 5 anos? Aonde você quer estar? Você quer estar fazendo um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado? Onde? Na França, no Canadá, na China? Né? Você não quer nada disso? Você quer montar o seu hospital? Médico monta hospital? Monta. Tem médico que dá certo com o hospital? Tem. Tem médico que quebra a cara, perde a casa, a mulher, os filhos, vai todo mundo embora. Porque não planejou direito. Os problemas das organizações em geral, são problemas de falta de gestão. Tecnologia tem, ferramenta tem, né? Falta o quê? Gestão. Mercado Comum Europeu é uma organização? Vai quebrar? Vocês estão lendo o jornal? Não dá tempo. Eu sei, medicina não dá tempo. Medicina consome, né? Só que tem que começar a gerenciar o tempo para ler jornal. O que está acontecendo com o país hoje em termos de emigração? A turma da Espanha, a turma da França, a turma principalmente de Portugal, eles estão imigrando para onde? Brasil. Eu viajei há 15 dias atrás com 2 portugueses no avião, do meu lado. Eu já ouvi essa língua em algum lugar, porque é parecido, mas não é igual. Né? Você não entende o que eles falam. Falei, pô, vocês são de Lisboa? Somos de Lisboa. Tá? Estão passeando? Não, estamos trabalhando. Chegamos em janeiro, já conseguimos emprego. Estávamos desempregados há 2 anos em Portugal, 2 engenheiros. Falei, puxa, bacana. Aí me disseram que estava numa firma de especialista em tapar buracos, né? Engenharia, chama-se, acho que Geotech. Felizes, satisfeitos, vão começar a trazer a família, né? A família ficou lá. E eles estavam dizendo exatamente isso. Quer dizer, em Portugal, hoje, você tem 15% da população desempregada. Na Espanha, 25%. Para onde essa turma veio? Para cá, o futuro está aqui. Nos BRICS, né? Brasil, Rússia, China e Índia. E o que está acontecendo com a Alemanha? A Alemanha quer sair do mercado comum europeu para entrar nos BRICS. Vai ficar bricas. Não, isso é tendência. Né? Agora, o que está acontecendo com o mercado comum europeu? É uma organização? É uma organização. Vai quebrar. Por que vai quebrar? Porque os caras estão querendo sair. A Holanda diz que não quer mais fazer parte do euro. Ou seja, eu não quero mais essa moeda. Eu não quero mais essas regras. E a Grécia? Estão jogando um monte, caminhões e caminhões de dinheiro na Grécia para ela tentar pagar a dívida. Né? Mas ela não consegue pagar 160% do PIB. Agora, o que vai acontecer conosco aqui, principalmente vocês? Vai vir um monte de gente de medicina de outros países para cá. Ocupar o lugar de quem? Esses caras são desqualificados? Esses que estão vindo para cá? Eu perguntei para eles, onde vocês estudaram? Aí em Coimbra, o senhor já ouviu falar? Eu falei, aqueles caras que têm a toga, o chapeuzinho. Eles são super qualificados. E eles estão vindo para cá para ocupar espaço que existe. Ainda bem, mas daqui a pouco não vai existir mais. Fala. Não, e ainda junto com o fato de que o Brasil é o único país do mundo que se tiver 2 pessoas qualificadas iguais, um estrangeiro e um brasileiro, eles preferem o estrangeiro. Não necessariamente. É. Não necessariamente. Pode ser que comece a fazer isso porque eles vão oferecer o serviço a qualquer preço. Eles precisam ter dinheiro. Está desempregado, o cara trabalha por menos no valor que vocês trabalhariam. Mas não necessariamente. Nem plantão.
Se você está altamente qualificado, você não aceita o preço que o cara claro. quer. Mas quem não está, aceita. E aí o plantão fica o valor daquele tomado pelo não qualificado. Né? Por exemplo, exatamente, na engenharia, nós temos uma demanda que nós não conseguimos cobrir nos próximos 5, 6 anos. Mesmo formando engenheiro todo ano, não dá. Nós estamos aí com um programa de infraestrutura enorme. Ferrovia, rodovia, portos, aeroportos, tá certo? Não tem engenheiro suficiente para tomar conta disso. Na medicina, eu acredito que não é a mesma proporção. Primeiro que acho que muitos engenheiros vão para banco, né? Para banco também. Análise Por de quê? risco. Não, e não os caras, eles lidam com números, né? Banco exige uma boa cabeça para lidar com números. Os caras saem da Poli e vão fazer análise de risco no Barclays, em Londres. Estão em Londres, tudo, mas não estão fazendo engenharia. Estão trabalhando... 75% dos estrangeiros que estão sendo contratados para grandes obras. Obras assim de grandes infraestruturas, que nós não temos ainda elementos em quantidade suficiente para tocar uma ferrovia de 1.000 quilômetros, por exemplo. Nem uma usina que tenha geradores movidos a energia elétrica. Agora, ou energia nuclear. Tudo isso que a gente está comentando são consequências. Né? O que está acontecendo com o mercado comum, que é uma organização, são consequências. Cuja causa foi o quê? Falta de gestão. Vocês têm ideia de como começou esse mercado comum europeu? O presidente francês, na época, era como é que era? Mitterrand, não lembro. Bom, o francês e o alemão se reuniram porque o francês, nós temos que dar um jeito de segurar a Alemanha, porque a Alemanha vira e mexe, ela cria confusão, não é isso? Primeira Guerra Mundial, Alemanha contra a França e Inglaterra. Segunda Guerra Mundial, tinha Japão, Alemanha e Itália contra o resto. Mas quem começou a encrenca foram os alemães. Então, por definição, eles são encrenqueiros. Então, o que o presidente francês quis fazer? Vamos criar uma moeda única, a gente chama a Alemanha, dá estabilidade para esses países todos e vai ser uma maravilha, né? Só que eles pensaram só no componente político. Faltou o pensamento econômico, o planejamento econômico, faltou uma visão mais clara da realidade. Eles quiseram formar o quê? Os Estados Unidos da Europa, que é totalmente diferente dos Estados Unidos da América. Na América você tem o quê? Nos Estados Unidos? Uma língua só, uma cultura só, um orçamento só, uma moeda só, mas que eles têm domínio de emissão. Agora, e nos Estados Unidos da Europa? Criaram uma moeda só, com várias culturas, inclusive de etnias com facções religiosas, encrenca. Isso não foi pensado. Agora, consequência. Está havendo um desmembramento. E cuidado para daqui a pouco não estar tendo uma agressividade bélica. Né? Novamente, no nível macro ou no nível micro, o que falta é gestão. Está dando para entender isso? Ou você conhece gestão, ou você não gerencia nem a sua vida particular, quanto mais a profissional. Vocês sabiam que na vida particular vocês representam papéis todos os dias? Papel profissional, tira jaleco. Né? Agora eu vou pôr o jaleco do profissional. Eu vou trabalhar lá no hospital. Você trabalha onde, Edson? Na residência. Né? Residência? Santa Marcelina? Vou pôr o jaleco do profissional. Aí depois você tira o jaleco do profissional, põe o jaleco do familiar. Tira do familiar, põe o do conjugal. Todo mundo é casado aqui? Ninguém é casado? Só você. Você. Dois. Então, tem uma hora que você põe o jaleco do conjugal, né? Então tem, olha só, profissional, familiar, conjugal, recreativo, social, cultural, todos esses papéis. A gente nem imagina que eles fazem parte da nossa vida. Agora, o pessoal costuma confundir tudo, né? Conjugal com familiar. Conjugal é o tempo que você gasta com o seu contraparte afetivo. Pode ser esposo, esposa, ficante,
o caso, né, um descaso, não interessa. Lance. O lance. Teuda, manteuda, como era antigamente. Tá certo? Então é tempo que você gasta com só com ele, só com o seu contraparte afetivo. E o familiar? O familiar é o tempo que você gasta com a sua família. Aí vai pais, avós, tios, sobrinhos, filhos, menos contraparte afetivo. Tá claro isso? Porque a turma mistura tudo, né? Qual é o profissional? É o tempo que você gasta com o teu profissional. Horas gastas com o profissional. Quantas horas vocês gastam com o profissional hoje? Deixa eu fazer a conta. 90%. Tirando essa então. E sim, mas 90% são 12 horas por dia, 14? Por aí, né? Depende do dia. Mas na média... Ainda os caras querem comer e dormir. Na média o quê? Vamos colocar 12? 12. Quantas horas tem o dia? 32, né? Pô, vocês estão brincando comigo, certo? Tem só 24.